A crise fabricada. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a vontade do establishment de querer travar Jair Bolsonaro, querer criar crises constantes. Falamos do primeiro personagem que é Rodrigo Maia. E agora vamos falar do segundo personagem e o que nós esperamos ao final deste imbróglio todo. Vem comigo! A próxima trincheira é a imprensa, que desde a primeira hora, como disse José Roberto Guzzo, a imprensa o ano passado caiu de cabeça, entrou na eleição contra Jair Bolsonaro e perdeu. E ela, ao invés de reconhecer o erro, ela dobrou a aposta. Tudo que o governo faz não presta. Tudo que o governo, por melhor que seja, não presta. A imprensa só fala disso. É igual o cachorrinho do Asterix, o Ideia Fix. A imprensa só critica, 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 critica. O povo brasileiro, inclusive, está de saco cheio só de ouvir isso. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Se ela reverbera um pouquinho, até damos um pouco de razão. Entretanto, os veículos de comunicação estão perdendo assinantes. Quem lê não está lendo mais. Quem assiste, que é telespectador, não está assistindo mais. Quem ouve, né? Quem é ouvinte de rádio não está ouvindo mais. Estão trocando os programas. Não aguentam mais. Todo mundo só fala a mesma coisa. Entretanto, percebe claramente esta intenção. E o jornal o Globo noticia, e eu faço os comentários depois. Primeiro vou dar a notícia do jeito que ela foi publicada. O presidente Jair Bolsonaro determinou que as Forças Armadas comemorem o golpe militar de 1964, que completa 55 anos no próximo domingo, dia 31 de março. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira pelo porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, em declaração à imprensa. Não há previsão de que haverá alguma celebração do Palácio do Planalto, nem de que o presidente participará de algum ato. No aniversário da data, que iniciou um período de 21 anos de ditadura no país, Bolsonaro estará em Israel. Ele embarca para visita oficial ao país do Oriente Médio no próximo sábado, que é véspera, do 31 de março. Os anos de ditadura militar foram marcados pelo fechamento do Congresso Nacional, cassação de direitos políticos, perseguição e tortura de adversários políticos, além de censura à imprensa. Agora os comentários. Claro que o presidente não determinou que as Forças Armadas comemorem o golpe militar de 1964, mesmo porque os militares não consideram que tenha sido golpe. Alguns falam em contragolpe e outros que, instados pela opinião pública, o que não deixa de ser verdade, haja vista as marchas da família com Deus pela liberdade, os militares tomaram a frente para depor o corrupto governo do presidente João Goulart. Segunda observação, o jornal O Globo foi linha de frente no apoio aos militares para deporem o governo de João Goulart. E anos depois dessa atitude de apoio, os filhos de Roberto Marinho, que apoiou decisivamente, junto com o Correio da Manhã do Rio, o Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, o regime militar, o jornal veio se retratar do apoio que tinha dado ao movimento militar, mas sem devolver as benesses que recebeu por ter dado esse apoio, principalmente o dinheiro de fora que veio do Time Life norte-americano. Então é muito cinismo da parte do jornal agora vir chamar de golpe a deposição do presidente João Goulart, jornal que apoiou decisivamente a ação militar. O brasileiro não tem memória, só que alguns ainda se lembram. E é preciso contar para as novas gerações o que de fato aconteceu. E a imprensa, por incrível que pareça, agora com
esses ataques de Rodrigo Maia e em prol da tal da governabilidade, aceita e até diz que o governo federal tem que fazer troca de cargos, tem que fazer tomar lá da cá. Isso é um absurdo. Esta é a imprensa que tem por obrigação zelar para que o governo haja de forma correta, para não violar os interesses do povo. Essa é a imprensa? Então me desculpe, a imprensa tem mais que perder mesmo. A Abril está em falência, a Folha está rachando, a família está rachando, pode comprometer o futuro da própria Folha de São Paulo. Ou seja, isso não dá mais. É óbvio que nós temos, né, as alas mais, vamos dizer assim, bolsonaristas, mais ideologizadas, se é que se assim pode dizer, do governo. Entretanto, nós temos o alicerce de todo o governo, que é a ala militar. A ala militar, ela sabe analisar o cenário. Então, ela está vendo que o jogo de estresse entre as instituições, ele vai ter que culminar em alguma coisa. Ou o poder mais sensível ao povo se cansa, que é o parlamento, ele está perdendo apoio popular. E os militares contam com o dia 7 de abril, com as manifestações que estão previstas para 7 de abril, que num primeiro momento tinham o objetivo, né, de pressionar o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, agora, essa pressão vai ser um pouco mais difusa, vai bater no STF, mas vai bater muito, mas muito mesmo em Rodrigo Maia. Se o povo for às ruas e conseguir aí uma grande adesão, o capital político de Jair Bolsonaro cresce e o poder de barganha dele também. Isso vai dar uma tranquilidade maior para fazer as negociações dentro do Congresso Nacional em relação às reformas, inclusive a do Moro, que o Rodrigo Maia não quer dar seguimento. Fora outras vozes respeitáveis, apesar da imprensa ficar dizendo que existe um descompasso, existem brigas internas dentro do partido de Jair Bolsonaro, nós vemos vozes como Janaína Pascoal criticando Maia e apoiando o Bolsonaro. O ministro Sérgio Moro já veio mais de uma vez a público pedir o empenho para o projeto dele, o projeto anticorrupção. Então os militares estão deixando aqueles que têm capital político fazerem a interlocução, tentando segurar um pouco Jair Bolsonaro e principalmente os seus filhos, que infelizmente têm que aprender a ficar quietos. Têm que aprender a ficar quietos. Tá? E de tudo isso, né, analisando esses embates, o que nós podemos deduzir? Pelo menos eu falarei agora. Eu, particularmente, conhecendo o Brasil e conhecendo um pouco das instituições, apesar de algumas análises preocupadas, como de William Vac, por exemplo, eu ainda comungo do otimismo de Alexandre Garcia. Por quê? Eu acredito que, como no futebol, nós estamos tendo nesse momento uma tensão, cotovelada aqui, canelada lá, mas ao final, eu acredito que do caos virá a ordem. Do caos virá a ordem. E até 7 de abril, e talvez logo depois de 7 de abril, tudo já esteja pacificado. E estando pacificado, as medidas irão seguir, as reformas irão seguir, até com regime de urgência. Eu acredito que, a menos que haja alguma situação que justifique uma ruptura da ordem constitucional, e isso não é descartado, é remota a possibilidade, é uma possibilidade e remota, mas não está descartada. Eu acredito que tudo isso vai se acomodar,
que, ao final, o Supremo vai manter a prisão em segunda instância, mantendo a paz social, mantendo tudo mais ou menos como está. O projeto do Moro seguirá em paralelo com o da Previdência, em regime de urgência, tudo sendo votado. Então, de tudo isso, eu espero que a gente realmente consiga caminhar para a solução dos problemas e as reformas que o Brasil precisa. E vamos parar, não existe mais campo para a velhacaria política. Nós temos que dar um passo à frente para a civilização, tá bom? Muito obrigado, comentem aqui no canal, os seus comentários têm sido muito importantes. Não esqueça de dar o seu joinha, porque assim você dá um gás para o nosso canal e, por favor, visite a aba Comunidades aí do seu YouTube, tá bom? Muito obrigado e continue conosco.